Graça e paz. Seja muito bem-vindo ao canal Equipando os Santos. Hoje é o dia 138 do nosso projeto Jornada Bíblica 365, cujo propósito é ler toda a Bíblia em um ano. Embora esse não seja o foco principal do projeto, encorajamos vocês a usarem os comentários para compartilhar percepções, tirar dúvidas e trocar ideias. Sempre que possível, estarei lá para interagir com vocês. Para que este momento seja ainda mais proveitoso, deixo 3 breves orientações. 1. Separe um lugar tranquilo. Afaste as distrações, mesmo que por uns 20 minutos, claro que isso pode variar de acordo com a quantidade de versículos do dia. 2. Prepare o seu coração. Peça ao Espírito Santo que fale com você de maneira única e pessoal. 3. Abra-se para a transformação. Deus tem algo novo, atual e poderoso para te dizer hoje. Não posso esquecer de te pedir para se inscrever, ativar o sininho, compartilhar e fazer comentário de como está sendo sua experiência nessa jornada. E agora vamos ao que realmente importa. Boa leitura e boa comunhão. Jornada Bíblica 365, dia 138, Misericórdia com Mefibosete. Leituras do dia, 2 Samuel 9, 10 1 Crônicas 6 1 Coríntios 5 Salmo 65. Leitura de 2 Samuel 9. 1. E disse Davi, há ainda alguém que fique da casa de Saul, para que lhe faça beneficência por amor de Jonatas? 2. E havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi, e disse-lhe o rei, és tu Ziba? E ele disse, teu servo. 3. Disse mais o rei, não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele da beneficência de Deus? Então, disse Ziba ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. 4. E disse-lhe o rei, onde está? E disse Ziba ao rei, eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. 5. E então, o rei Davi mandou trazê-lo da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. 6. E Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou à presença de Davi, e caiu sobre o seu rosto, e se inclinou, e disse Davi, Mefibosete. E ele disse, eis aqui teu servo. 7. E disse-lhe Davi, não temas, porque certamente usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás sempre à minha mesa. 8. Então, ele se inclinou e disse, quem é teu servo, para que atentes para um cão morto tal como eu? 9. Então, chamou o rei a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe, tudo que pertencia a Saul e a toda a sua casa dou ao filho de teu senhor. 10. E a terra lavrarás para ele, tu, e teus filhos, e teus servos, e colherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão para comer, e Mefibosete, filho de teu senhor, comerá sempre à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. 11. E disse Ziba ao rei, conforme tudo quanto meu senhor, o rei, mandou a seu servo, assim fará teu servo. E Mefibosete, respondeu o rei, comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. 12. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quantos habitavam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. 13. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei, e era aleijado de ambos os pés. Leitura de 2 Samuel 10. 1. E sucedeu, depois disto, que morreu o rei dos filhos de Amon, e Anum, seu filho, reinou em seu lugar. 2. Então, disse Davi, usarei de beneficência com Anum, filho de Naás, como seu pai usou de beneficência comigo. E enviou Davi os seus servos a consolá-lo acerca de seu pai. Chegando, porém, os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. 3. Disseram os príncipes dos filhos de Amon a Anum, seu senhor, porventura, é para honrar teu pai que Davi te enviou consoladores? Não te enviou ele os seus servos para esquadrinhar a cidade, e para espiar, e para transtornar? 4. Então, Anum tomou os servos de Davi, e raspou-lhes metade da barba, e lhes cortou metade das vestes até as nádegas, e os despediu. 5. E, fazendo-o saber a Davi, enviou ele ao seu encontro, porque aqueles homens foram sobremaneira envergonhados, e disse o rei, ficai em Jericó até que vos torne a crescer a barba, e então voltai. 6. Vendo, pois,
Os filhos de Amon que se haviam feito abomináveis a Davi, enviaram os filhos de Amon e alugaram dos sírios de Bet-Reob e dos sírios de Zobá 20.000 homens de pé, e do rei de Maaca, 1.000 homens, e de Istobe, 12.000 homens. 7. O que ouvindo Davi, enviou a Joabe com todo o exército dos homens valentes. 8. E saíram os filhos de Amon, e ordenaram a batalha à entrada da porta, e os sírios de Zobá e de Reob, e os homens de Tobi e de Maaca estavam à parte no campo. 9. Vendo, pois, Joabe que à frente da batalha estava contra ele pela frente e pela retaguarda, escolheu dentre os melhores de Israel e formou-os em linha contra os sírios. 10. E o resto do povo entregou na mão de Abisai, seu irmão, e o formou em linha contra os filhos de Amon. 11. E disse, se os sírios forem mais fortes do que eu, virás em meu auxílio, e, se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, irei a socorrer-te. 12. Esforça-te, pois, e esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e faça o Senhor o que bem parecer aos seus olhos. 13. Então, Joabe e o povo que com ele estava se chegaram aos sírios, para pelejar contra eles, porém fugiram de diante dele. 14. E, vendo os filhos de Amon que os sírios fugiram, também eles fugiram de diante de Abisai e entraram na cidade. Então, Joabe voltou dos filhos de Amon e veio para Jerusalém. 15. Vendo, pois, os sírios que foram feridos diante de Israel, tornaram a juntar-se. 16. E enviou a Dadezer e fez sair os sírios que estavam da banda do rio, e vieram a Elã, e Sobaque, chefe do exército de Adadezer, ia diante deles. 17. Do que avisado Davi, ajuntou a todo Israel, e passou o Jordão, e foi a Elã, e os sírios ordenaram a batalha contra Davi e pelejaram contra ele. 18. Porém os sírios fugiram de diante de Israel, e feriu Davi dos sírios os homens de 700 carros e 40.000 cavaleiros, feriu também a Sobaque, chefe do exército, que morreu ali. 19. Vendo, pois, todos os reis, servos de Adadezer, que foram feridos diante de Israel, fizeram paz com Israel e o serviram, e os sírios temeram de tornar a ajudar os filhos de Amon. Leitura de uma Crônicas 6. 1. Os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. 2. E os filhos de Coate, Anrão, Izar, Hebron e Uziel. 3. E os filhos de Anrão, Arão, Moisés e Miriam. E os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. 4. Eleazar gerou a Finéias, Finéias gerou a Abisua. 5. Abisua gerou a Buqui, Buqui gerou a Uzi. 6. Uzi gerou a Zeraías, Zeraías gerou a Meraiote. 7. Meraiote gerou a Marias gerou a Aitube. 8. Aitube gerou a Zadoques, Adoque gerou a Aimaas. 9. Aimaas gerou a Azarias, Azarias gerou a Joanã. 10. Joanã gerou a Azarias, este é o que exerceu o sacerdócio na casa que Salomão edificou em Jerusalém. 11. Azarias gerou a Marias gerou a Aitube. 12. Aitube gerou a Zadoques, Adoque gerou a Salum. 13. Salum gerou a Ilquias, Ilquias gerou a Azarias. 14. Azarias gerou a Seraías, Seraías gerou a Josadaque. 15. E Josadaque foi quando o Senhor levou a Judá e a Jerusalém por intermédio de Nabucodonosor. 16. Os filhos de Levi, pois, são, Gerson, Coate e Merari. 17. E estes são os nomes dos filhos de Gerson, Libni e Simei. 18. Os filhos de Coate, Anrão, Izar, Hebron e Uziel. 19. Os filhos de Merari, Mali e Muzi, estas são as famílias dos levitas, segundo as casas de seus pais. 20. Quanto a Gerson, Libni, seu filho, Jaate, seu filho, Zima, seu filho. 21. Joá, seu filho, Ido, seu filho, Zera, seu filho, Jeaterai, seu filho. 22. Os filhos de Coate, Aminadab, seu filho, Coré, seu filho, Assir, seu filho. 23. Eucana, seu filho, Ebiasaf, seu filho, Assir, seu filho. 24. Taate, seu filho, Uriel, seu filho, Uzias, seu filho, Saul, seu filho. 25. Os filhos de Eucana, Amazai e Aimote. 26. Quanto a Eucana, os filhos de Eucanas, Zofai, seu filho, Naate, seu filho. 27. Eliabe, seu filho, Jeroão, seu filho, Eucana, seu filho.
28. Os filhos de Samuel, o primogênito, Joel, e o segundo, Abias. 29. Os filhos de Merari, Mali, Libni, seu filho, Simei, seu filho, Uzá, seu filho. 30. Simeia, seu filho, Agias, seu filho, Asaías, seu filho. 31. Estes são os que Davi constituiu sobre o serviço do canto na casa do Senhor, depois que a arca teve descanso. 32. E serviram diante do tabernáculo da congregação com canto, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém, e então exerceram o seu ofício segundo a sua ordem. 33. Estes, pois, são os que ali estavam com seus filhos, dos filhos dos coatitas, Emã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel. 34. Filho de Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toa. 35. Filho de Zufi, filho de Eucana, filho de Maate, filho de Amazai. 36. Filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias. 37. Filho de Taate, filho de Assir, filho de Ebiasaf, filho de Coré. 38. Filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. 39. E seu irmão, Asaf, que estava à sua mão direita, Asaf, filho de Berequias, filho de Simeia. 40. Filho de Micael, filho de Bazeias, filho de Malquias. 41. Filho de Etni, filho de Zera, filho de Adaías. 42. Filho de Etã, filho de Zima, filho de Simei. 43. Filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi. 44. E os filhos de Merari, seus irmãos, estavam à mão esquerda, Etã, filho de Quizi, filho de Abdi, filho de Maluque. 45. Filho de Asabias, filho de Amazias, filho de Ilquias. 46. Filho de Anzi, filho de Bani, filho de Semer. 47. Filho de Mali, filho de Muzi, filho de Merari, filho de Levi. 48. Seus irmãos, os levitas, foram postos para todo o ministério do tabernáculo da casa de Deus. 49. Arão, porém, e seus filhos queimavam incenso sobre o altar do holocausto e sobre o altar do incenso, em toda a obra do lugar santíssimo, e para fazer expiação por Israel, conforme tudo que Moisés, servo de Deus, tinha ordenado. 50. Estes, pois, são os filhos de Arão, Eleazar, seu filho, Finéias, seu filho, Abisua, seu filho. 51. Buqui, seu filho, Uzi, seu filho, Zeraías, seu filho. 52. Meraiote, seu filho, Amarias, seu filho, Aitube, seu filho. 53. Zadok, seu filho, Aimaas, seu filho. 54. E estas são as suas habitações segundo as suas moradas nos seus termos, para os filhos de Arão, pelas famílias dos coatitas, porque a sorte foi deles. 55. E lhes deram a Hebrom, na terra de Judá, e os seus arrabaldes ao redor. 56. Porém o campo da cidade e as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné. 57. E aos filhos de Arão deram as cidades de refúgio, a Hebrom, e a Libna e os seus arrabaldes, e a Jatira e a Estemoa e os seus arrabaldes. 58. E a Ilém e os seus arrabaldes, a Debir e os seus arrabaldes. 59. E a Azã e os seus arrabaldes, e a Bet-Semes e os seus arrabaldes. 60. E da tribo de Benjamim, a Geba e os seus arrabaldes, e a Alemete e os seus arrabaldes, e a Anatote e os seus arrabaldes. Todas as suas cidades, pelas suas famílias, foram 13 cidades. 61. E aos filhos de Coate, que ficaram da família da tribo, da meia tribo de Manassés, por sorte, 10 cidades. 62. E aos filhos de Gerson, segundo as suas famílias, da tribo de Sacar, e da tribo de Asser, e da tribo de Naftali, e da tribo de Manassés, em Bazã, 13 cidades. 63. Aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, e da tribo de Gade, e da tribo de Zebulon, por sorte, 12 cidades. 64. Assim, deram os filhos de Israel aos levitas as cidades e os seus arrabaldes. 65. E deram por sorte, da tribo dos filhos de Judá, e da tribo dos filhos de Simeão, e da tribo dos filhos de Benjamim, estas cidades, que por nome foram indicadas. 66. E algumas das famílias dos filhos de Coate tiveram as cidades do seu termo, da tribo de Efraim. 67. E deram-lhes as cidades de refúgio,
Siquém e os seus arrabaldes, na montanha de Efraim, e Gezer e os seus arrabaldes. 68, e Jocmeão e os seus arrabaldes, e Bet-Horon e os seus arrabaldes. 69, e Aijalon e os seus arrabaldes, e Geit-Rimon e os seus arrabaldes. 70, e da meia tribo de Manassés, Aner e os seus arrabaldes, e Biliã e os seus arrabaldes, para o restante da família dos filhos de Coate. Leitura de 1 Coríntios 5. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem se atreva a ser casado com a mulher de seu pai. 2. E vós estáis inchados e não antes vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. 3. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que assim procedeu. 4. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. 5. Seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. 6. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 8. Por isso, celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. 9. Já por carta vos escrevi que não vos ajunteis com os fornicadores. 10. Isso não quer dizer absolutamente com os fornicadores deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. 11. Mas agora vos escrevi que não vos ajunteis com aquele que, dizendo-se irmão, for fornicador, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comais. 12. Por que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro? 13. Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse perverso. Leitura de Salmo 65. 1. A ti, ó Deus, espero louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. 2. Tu que ouves a oração, a ti virá toda a carne. 3. As palavras das iniquidades me têm preocupado, mas tu perdoas as nossas transgressões. 4. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios, nós seremos fartos da bondade da tua casa e do teu santo templo. 5. Com coisas tremendas nos respondes em justiça, ó Deus da nossa salvação, tu és a esperança de todas as extremidades da terra e do mar longínquo. 6. O que pela sua força consolida os montes, cingido de fortaleza. 7. O que aplaca o ruído dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto dos povos. 8. E os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais, tu fazes alegres as saídas da manhã e da tarde. 9. Tu visitas a terra e a regas, grandemente enriqueces. O rio de Deus está cheio de águas, dás-lhes o trigo, quando assim a tens preparado. 10. Enches de água os seus sulcos, tu lhe aplanas as leiras, tu a amoleces com as chuvas e abençoas as suas novidades. 11. Coroas o ano com a tua bondade, e as tuas veredas gotejam gordura. 12. Gotam os pastos do deserto, e os outeiros cingem-se de alegria. 13. Os campos cobrem-se de rebanhos, e os vales vestem-se de trigo, eles se regozijam e cantam. Pontos principais. 2 Samuel 9:10. Davi busca alguém da casa de Saul para mostrar beneficência por amor a Jonatas. Encontra Mefibosete, filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Davi o restaura as terras de Saul e o faz comer à sua mesa como um dos filhos do rei. É um belo retrato da graça de Deus para com os indignos. No capítulo 10, Davi tenta mostrar bondade a Anum, rei dos Amonitas, mas é humilhado. Segue-se guerra, e Davi vence sírios e amonitas. 1 Crônicas 6, genealogia detalhada da tribo de Levi, incluindo os descendentes de Arão, sacerdotes, e os levitas encarregados do serviço do templo e do canto. São listadas as cidades dadas aos levitas como herança. Samuel é mencionado como descendente de Coate. 1 Coríntios 5,
Paulo aborda um caso grave de imoralidade sexual na igreja de Corinto, um homem vivendo com a mulher de seu pai. Paulo ordena que o culpado seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo. Adverte que um pouco de fermento leveda toda a massa. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado. A igreja deve purificar o fermento velho da maldade. Salmo 65, salmo de louvor e gratidão a Deus por sua bondade e provisão. Deus ouve a oração e perdoa as transgressões. Ele é a esperança de toda a terra. O salmo celebra a provisão divina na natureza. Deus rega a terra, enriquece-a, coroa o ano com bondade. A criação se alegra e canta. Desafio prático. Hoje aprendemos sobre a misericórdia de Davi para com Mefibosete, a genealogia dos levitas e o serviço no templo, 1 Crônicas 6, a disciplina na igreja e a pureza, 1 Coríntios 5, e a bondade de Deus na criação, Salmo 65. Reflita. 1 Mefibosete e a graça. Mefibosete era aleijado, vivia em uma terra distante, Lodebar, que significa sem pasto, e era da casa de Saul, inimigo de Davi. Davi o buscou, restaurou suas terras e o colocou à sua mesa. Isso é um retrato da graça de Deus. Nós somos aleijados espiritualmente, vivemos em Lodebar, sem pasto, éramos inimigos de Deus, mas Ele nos buscou, nos restaurou e nos fez assentar à sua mesa. Você já experimentou essa graça? 2. Quem é teu servo, para que atentes para um cão morto tal como eu? A humildade de Mefibosete é notável. Ele não reivindicou direitos. A verdadeira grandeza está na humildade. Você se considera indigno da graça de Deus? 3. A beneficência de Deus. Davi disse, usarei de beneficência por amor de Jonatas. Deus nos abençoa por amor de Cristo, seu Filho. Toda a bênção que recebemos é por causa de Jesus. Você tem reconhecido isso? 4. A humilhação dos servos de Davi. Hanum humilhou os servos de Davi. A humilhação dos mensageiros é uma afronta ao rei que os enviou. Quando somos humilhados por causa de Cristo, é a Ele que estão afrontando. Você tem suportado afrontas por amor ao nome de Jesus? 5. Esforça-te e esforcemo-nos. Joabe disse a Abisai, esforça-te, pois, e esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. A batalha espiritual exige esforço coletivo. Você tem se esforçado ao lado de seus irmãos? 6. Fermento velho. 1 Coríntios 5. Paulo adverte que um pouco de fermento leveda toda a massa. O pecado não tratado contamina toda a igreja. Você tem tolerado pequenos pecados que podem levedar toda a sua vida espiritual? 7. Cristo, nossa Páscoa. Cristo foi sacrificado como nosso Cordeiro Pascal. A nova vida em Cristo exige que tiremos o fermento velho da maldade. Você tem celebrado a Páscoa espiritual com sinceridade e verdade? 8. Tirai, pois, dentre vós a esse perverso, a disciplina na igreja é necessária para manter a pureza do corpo de Cristo. No entanto, deve ser feita com amor e visando a restauração. Você tem entendido o propósito da disciplina eclesiástica? 9. A bondade de Deus. Salmo 65. O salmista celebra a bondade de Deus na criação. Deus coroa o ano com a sua bondade. Você tem agradecido a Deus pelas bênçãos diárias, pela chuva, pelo sol, pela colheita? 10. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti. A maior bem-aventurança é ser escolhido por Deus e ter acesso à sua presença. Você valoriza esse privilégio? 11. A esperança de toda a terra. Deus é a esperança não apenas de Israel, mas de todas as nações. Você tem levado essa esperança aos que não a conhecem? 12. Os vales vestem-se de trigo. O salmo termina com a imagem de uma natureza que se alegra e canta diante da provisão de Deus. A sua vida tem sido um cântico de gratidão ao Criador? Gostou? Então bora espalhar! Compartilha com pelo menos um amigo e ajuda o canal a crescer. Ativa as notificações clicando no sininho para ser o primeiro a saber quando sair vídeo novo. E para o desafio dar certo, convide alguém para fazer com você. A companhia é a melhor motivação para se manter focado. Obrigado por assistir até aqui. Amanhã daremos continuidade ao nosso propósito, a partir das 6 horas da manhã, aqui mesmo, neste canal. Conto com a sua presença. Te espero por aqui. Eu me despeço com o nosso tradicional.
Até mais, até logo, até breve. E enquanto isso, caminhe em paz.